É ruim. Beleza, começando então. Hoje é dia 26 de setembro, mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1. Vou compartilhar aqui para a gente seguir no nosso tutorial. Bom, fizemos já o P1, P2 e o ponto que nós paramos na aula passada do tutorial foi esse aqui do PHP Strings. E eu expliquei para vocês, aqui no tutorial que a gente está seguindo tem algumas poucas funções, como essa aqui, essa outra, que eu fiz os testes e mostrei como funciona. E o mais importante é que eu mostrei para vocês que no site oficial do PHP nós temos um manual mais completo com todas as funções disponíveis na linguagem de programação. Aqui vale uma observação importante, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo pegar um exemplo. Eu acho que eu não comentei na aula passada. Quando você pega qualquer informação do manual, ele te fala quais as versões de PHP aquele recurso está disponível. Então, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês aí, ó, essa função, ela é compatível com PHP 5, 7 e 8. Então, é importante você estar atento a esse detalhe, porque, às vezes, você está tentando usar um recurso que não é compatível com a versão de PHP que você está usando, e isso vai gerar erro. Aí você olha no manual, está certinho a implementação, mas dá erro, e você fica tentando entender o que está acontecendo, e, na realidade, simplesmente, você está usando uma versão de PHP que não é compatível com aquele recurso ou aquela função. Aproveitando que eu toquei nesse assunto, eu vou mostrar para vocês que aqui no painel de controles... Isso. Aqui no painel de controle tem esse seletor de versão do PHP, ó. Porque nessa conta que nós estamos usando aqui no Data Center, ele disponibiliza lá várias versões de PHP. Então, você pode escolher qual que é a versão de PHP que você deseja utilizar na sua conta. Aqui, por exemplo, a versão atual que está rodando nesse meu usuário prof é a versão 5.6. Então, se eu achar no manual um recurso que está disponível só no PHP 7 e 8, e eu tentar rodar aqui no meu usuário com a versão 5.6, não vai funcionar, vai dar erro. Então, você tem que ficar atento a esse detalhe também, tá? Recapitulando, aqui no painel de controle, se eu vier aqui no filtro de navegação, digitar PHP, ele mostra para mim aqui, ó, que eu tenho um seletor de versão do PHP. Ok? Bom, vamos seguir, então, depois de ver aqui essa parte das funções, o próximo passo são os números. Aqui no tutorial ele fala dos tipos, começando com integer. E aqui ele dá exemplo. Vamos criar um float. Float é quando tem casas decimais, ponto flutuante, né? No PHP não existe nenhum tipo assim específico na hora de você criar as variáveis, como ele está mostrando aqui no exemplo, ó. Vamos fazer um teste aqui, vamos criar na nossa conta o P3, novo arquivo, p3.php, o P3 vai ser a atividade de hoje. Então, P3, editar esse arquivo em uma nova aba. Deixa eu só ver aqui, tá tudo ok com o som, tá. Bom, então no P3, interrogação, PHP e interrogação maior. Tudo que tiver dentro aqui vai ser
código, né? Poderia colocar aqui aquelas instruções HTML, como eu já disse. Se não me falha a memória, é cabeçalho. E... body. E, por último, finalizando o HTML. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho o zoom desse negócio aqui. Ou fiz errado? É isso aqui. Bom, então, dentro desse trecho de código, dentro desse trecho aqui, é onde eu posso escrever o meu algoritmo PHP. Vou pegar aqui um exemplo, então. Nesse exemplo aqui, ó, é criado uma variável x com o valor 23.465,768. O 768 é nas casas decimais. O separador é ponto, mas na hora de mostrar essa informação para o internauta, a gente consegue fazer uma formatação aqui na medida que a gente achar relevante. Então, deixa eu copiar esse pedaço de código. Vou colocar aqui para a gente ver. Ó. Então, eu tenho a variável x, que é esse valor, 23.465,768. E aí, deixa eu mudar isso aqui. Eu vou criar aqui uma variável saldo, e depois eu vou mostrar, abre aspas, vou colocar, vou sempre criar o hábito de usar aqui sei lá, um HR, só para separar, tá? O HR, eu acho que eu já mostrei para vocês, ele coloca uma linha na tela do internauta. Então, depois do HR, eu vou colocar x é igual, vou concatenar aqui na frente o conteúdo da variável x. Vou concatenar novamente, vou botar um ponto e vírgula para separar, não, vou botar esse ponto e vírgula, vai fazer confusão. Vou colocar aqui, ó, saldo igual, e vou concatenar aqui a variável saldo. O que eu estou querendo mostrar com esse exemplo? Deixa eu dar só uma organizada aqui. Então, criei uma variável x, variável do tipo float, ou seja, ela tem casas decimais. Depois, na variável saldo, foi usado cast. Cast é um conceito de conversão ou troca de tipo. Vou botar esse cast entre aspas aqui, só para ficar claro. Transformando bola x em integer. E aí, na hora de mostrar o resultado, nós vamos perceber que, olha, eu vou trocar isso aqui, em vez de HR, eu vou pôr H1, para ficar a letra grande. Na hora que vocês forem assistir isso no vídeo, para refazer a aula, por exemplo, ou fazer a atividade, vocês vejam isso em letras grandes, fique mais fácil. Eu dei um Ctrl S errado aqui, peraí. Então, ok, x, opa, faltou, quero mostrar um igual aqui. Eu quero mostrar o valor que está dentro da variável x, e depois eu quero mostrar o valor que está dentro da variável saldo. E aí percebam que x é uma variável numérica, que a princípio tem um valor do tipo float, com 3 casas decimais, 768, e depois há um processo de conversão aqui. A variável saldo vai receber a parte inteira da variável x, e a gente vai ver como é que vai ficar o conteúdo das duas. Salvando esse P3. Oi? Não, você está anotando o quê? Essa para me decorar. Tira um print. Desculpa. Não, é porque aproveitando a sua deixa, eu acho que o ideal agora é tentar entender e tirar dúvida, porque depois você vai ter esse vídeo para assistir e fazer com calma a atividade. Não tenham pressa, não queiram parir a atividade no mesmo dia, não tem essa urgência, não tem problema entregar a atividade atrasada, não tem problema pegar, não esquentem a cabeça com isso.
Durante a explicação, tente entender a explicação e tirar as dúvidas, tá, pessoal? Essa é a parte mais importante, tá? Vamos lá, vou testar então esse P3 aqui. Deixa eu abrir aqui meu usuário prof/lp1m/p3.php. Vamos ver se funcionou. Beleza. Olha lá o que aconteceu. Variável x igual 23.465,768. A variável saldo, por sua vez, ficou apenas com 23.465. Então, o que nós tivemos aqui? Voltando no código, que eu já não lembro onde está, está aqui. Nós tivemos o que nesse processo? Ao fazer a atribuição do conteúdo da variável x para a variável saldo, eu usei aqui um esquema de cast para transformar o conteúdo da variável x no tipo inteiro para armazenar na variável saldo um valor inteiro. Consequentemente, aqui, o que eu tenho? A variável x, ela é float, a variável saldo, ela é int, ou integer. Isso porque nós estamos falando aqui, cadê o tutorial? Aqui. Nós estamos falando dos tipos numéricos. Então, aqui no tutorial, a gente está vendo que tem vários tipos numéricos. Aqui tem um outro. Aqui tem um cast de string para int, né? Mais sinistro ainda. A parte matemática tem algumas funções matemáticas. Por exemplo, se você quer ter o valor de π, tem uma função π. Vou colocar isso aqui no nosso código. Deixa eu me organizar aqui, porque toda hora eu fico perdido. Deixa eu botar isso aqui para frente. Pronto. Vou mostrar aqui na sequência. Vou mostrar echo. Vou usar novamente. Vou pôr o H2 aqui, só para dar uma mudada no tamanho. I igual. Vou usar aqui, ó, a função π, ponto e vírgula. Só que eu tenho que concatenar aqui para finalizar o H2 que eu fiz ali, que é uma instrução HTML. Pronto. Deixa eu ver essa função π. Essa função π, ela é minúsculo mesmo, tá certo. Então, a função π, vamos ver se tem mais funções. Tem função para pegar o menor valor, para pegar o maior valor de um conjunto, ó. Essa função ABS é interessante, vamos usar ela também. Ela pega o valor absoluto, ou seja, ela despreza casas decimais. Então, o que eu vou fazer aqui no meu exemplo, para a gente poder implementar isso? Depois, na sequência, eu vou pegar... Aqui, eu vou pegar o x mesmo. Vou falar que x vai ser igual ao próprio x multiplicado por menos 1. Aí eu vou mostrar o x novamente. Vou botar aqui um H3. Falar x igual. Vou concatenar aqui com x. E na sequência, vou colocar assim, ó, ABS de x vai ser igual. É ABS mesmo, não é isso? É ABS. ABS de x vai ser igual, e aí eu vou concatenar o ABS, a variável x, para a gente entender o que essa função ABS faz. Barra H3, fechou, ponto e vírgula. A gente entender que é uma função numérica e que ela faz o quê? Você passa para essa função numérica um número qualquer e a função ABS vai pegar o valor absoluto desprezando o sinal. Aí o Gustavo vai mostrar só o 6.7. Exatamente, que é o que ele está mostrando aqui, né? Que retornou 6.7. No nosso caso vai ser um pouco diferente, porque no nosso caso nós vamos pegar esse 23.465,768, que é o x, multiplicar ele por menos 1, e aí depois nós vamos mostrar, ele vai aparecer aqui negativo, e aqui ele vai aparecer sem sinal. Eu vou aproveitar aqui do manual para a gente pegar mais um exemplo, e eu vou mandar mostrar a raiz quadrada. Vou usar essa função de raiz quadrada, vou usar essa função de arredondamento também. Vamos botar essas funções aqui para a gente entender esses exemplos. Então, aqui, depois de mostrar o valor absoluto, eu vou aproveitar o comando aqui para mostrar tudo na sequência.
Vou mostrar aqui a raiz quadrada desse número. Eu vou mostrar, então... Eu vou até fazer um negócio bem mais estranho aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou pegar a função de raiz quadrada. Eu quero mostrar raiz vai ser igual... Raiz vai ser igual ao quê? Eu vou colocar aqui a raiz quadrada, só que eu vou colocar a raiz quadrada do valor sem sinal. Então, eu vou colocar o ABS, porque, vejam bem, o x continua negativo. Eu não mudei o valor de x. Eu só fiz aqui a função ABS de x, ela foi usada só para mostrar o valor absoluto de x, sem alteração do seu valor, tá? O x continua lá o mesmo valor. Na hora de mostrar a raiz quadrada, eu vou usar novamente a função ABS para desprezar esse sinal. E vou também mostrar aqui, ó, vou usar também a função de arredondamento. Essa função de arredondamento, ela aqui não mostra, mas eu vou pegar para vocês aqui no manual. Na função de arredondamento, ela tem um segundo parâmetro, quer ver? Aqui, cadê? Isso. Ela tem um segundo parâmetro que eu posso falar, eu quero fazer um arredondamento com tantas casas decimais. Então, é isso que eu vou fazer aqui no meu exemplo. Então, eu vou, mais uma vez aqui, vou mandar mostrar arredondamento e vou colocar aqui, ó, a função que faz arredondamento. Eu vou fazer o arredondamento, vou passar isso aqui para a linha de baixo, tá? Só para facilitar e ficar junto. Eu vou fazer o arredondamento da variável x, $x. A variável $x, ela tem 3 casas decimais, 0,768. Eu vou querer mostrar arredondando o valor que está em x com apenas uma casa decimal. E aqui é a regra da matemática, tá? Se eu vou arredondar aqui essas 3 casas decimais com apenas uma casa decimal, significa que eu vou desprezar esse 68. Então, se eu vou arredondar esse 7, eu vou arredondar para 8, porque aqui o próximo número depois do 7, ele é um número maior ou igual a 5. Então, só a título de exemplo, nós temos aqui três funções que trabalham com números. O ABS para valor absoluto, o SQRT para calcular a raiz quadrada e a função de arredondamento. Vamos salvar esse negócio. Tem aqui no tutorial, ó. Função de arredondamento, função da raiz quadrada. Melhor que esse manual aqui é o manual do próprio PHP, que aí tem ele até na versão em português, eu acho. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Aliás, gente, aproveitando a sua pergunta, aqui no tutorial que a gente está seguindo, do mesmo jeito que as funções string tinham poucas, umas 3 ou 4 só de exemplo, nas funções numéricas nós também temos poucas. Então, é interessante também que, na medida do possível, você dê uma olhadinha aqui nas funções matemáticas. Olha o tanto de função matemática que tem. Então, toda vez que você estiver trabalhando com números e precisar fazer algum tipo de cálculo, na dúvida, consulta o site do PHP para você saber se não tem uma função lá que pode facilitar o seu algoritmo. E que você sofra menos no algoritmo usando esses recursos prontos da linguagem. Vamos rodar para ver, atualizando. Beleza, aqui está o valor de π. Esse valor de π, ele foi mostrado graças a essa função aqui, ó. A função π, abre e fecha parênteses. Depois, temos aqui o valor de x, que, como eu disse para vocês, depois que eu multipliquei o x por menos 1, o x ficou negativo.
menos 23.465. Mas, através da função ABS, foi mostrado o valor desprezando o sinal de positivo e negativo, né? Desprezando o sinal de negativo. Depois, a função que calcula a raiz quadrada. Então, essa função aqui que calcula a raiz, calculou a raiz do valor absoluto de x, dando esse valor aqui como resultado. E, por último, como eu disse para vocês, fazendo um arredondamento do conteúdo da variável x com apenas uma casa decimal, na hora de fazer esse arredondamento aqui, se x valia 23.465,768, se eu vou arredondar com apenas uma casa decimal, esse 7 foi arredondado para 8, porque depois do 7 tem o 6, que é um número maior ou igual a 5. Então, isso é só para a gente dar uma ilustrada na parte das funções numéricas, que aqui tem algumas de exemplo, e ele até fala aqui, ó, para ver a parte completa, né, de referência das funções matemáticas, dá uma olhadinha lá no... Ele tem aqui, ó. Aqui ele tem uma parte que ele meio que copia o manual lá também, tá vendo? Que é uma referência do PHP aqui. Bom, eu estou seguindo esse tutorial aqui, gente, só para a gente ter um roteiro, só para a gente ter uma sequência a seguir. Mas lembre-se sempre que a fonte mais confiável e mais completa que você pode ter na linguagem de programação é o site oficial do PHP, obviamente. Beleza, constantes. Vamos dar uma olhadinha aqui no que são as constantes. Como o próprio nome diz, constante é uma coisa que não muda, é o contrário de variável. Variável, você cria uma variável e essa variável você pode usar ela para manipular informações e armazenar informações durante o processo de execução do algoritmo. Uma constante, não. Ela nunca muda. Foi definida a constante, é aquele valor sempre, você não pode alterar o conteúdo do que é constante. Para definir constante em PHP, lembrando que ela é igual a variável, a definição do seu nome, maiúsculo e minúsculo faz diferença. Então, para criar constantes, a gente usa a função define. Então, vamos criar uma constante aqui. Vou criar ela aqui bem no comecinho. Define, abre parênteses, o nome da variável. Eu vou, meio que por padrão aqui, ó, há um hábito de criar as constantes com todas as letras maiúsculas. Isso é só um hábito, tá? Então, vamos fazer igual aqui, porque na hora que a gente for ver os códigos aí do mercado, a gente vai ter essa situação. Vou chamar isso aqui de escola. Escola, então, é uma constante. E o conteúdo dessa constante será o FPM Cephores. Centro de Educação Profissional. Fecha parênteses, ponto e vírgula. E aí eu posso mostrar essa constante aqui embaixo depois que ela foi definida, eu posso mostrar aqui, por exemplo, com H2 aqui, concatenar com escola, fechando H2. Essa parte inicial, pessoal, essa parte introdutória da linguagem, é sempre um pouco mais chato, porque a gente está só conhecendo um pouco da linguagem, um pouco dos recursos básicos da linguagem, mas no máximo aí até nessa virada de setembro para outubro a gente começa já a fazer coisas um pouco mais interessantes, que é coisa do tipo de criar páginas que possam interagir com o internauta. Ou seja, eu posso pôr um ou dois campos na página para o internauta, para ele preencher uma informação. Quando ele me mandar essa informação, eu recebo essa informação do internauta, faço alguma coisa com essa informação e dou uma resposta para esse internauta. Então, eu acho que nessa virada de mês aí, tendo um pouco dessa noção inicial que a gente está tendo aqui, a gente começa a fazer coisas mais interessantes e aí vocês começarão a perceber o poder dessa tecnologia com esses recursos, esses exemplos que a gente vai implementar. Vamos ver essa escola aqui se vai funcionar. Escola é a constante. Vamos mandar mostrar aqui de novo, atualizando. Ó, mostrou o conteúdo da constante aqui, ó.
Ou seja, eu uso essa constante e eu nunca vou poder pegar a escola e atribuir um novo valor. A definição da constante é feita por esse define, e fiz isso uma vez e não mudo mais. Deixa eu dar um exemplo para vocês, onde eu já usei isso aqui em alguns dos projetos que eu já fiz. Eu tenho um sistema que eu fiz que ele é usado numa multinacional e precisa ter vários idiomas. O sistema hoje roda em português e inglês, mas eu fiz uso dessa tecnologia de constantes para quê? Para criar arquivos de idioma. Então, eu tenho um arquivo onde eu uso a constante para definir as palavras usadas no sistema em português. E depois eu tenho esse mesmo arquivo com as mesmas constantes. Eu tenho as mesmas constantes em outro arquivo, só que no idioma inglês. Quando o internauta acessa o site, se ele prefere o idioma inglês, eu faço simplesmente uma troca do arquivo de constantes. Tá? Então, essa é uma estratégia interessante, mas para mim demonstrar isso para vocês, só depois que a gente aprender a trabalhar com arquivos separados para inclusão de código. Quando a gente chegar nessa parte, me lembra que eu mostro um exemplo desse tipo para vocês. Beleza, então já vimos aqui a parte de constantes, operadores. Vamos para frente ver os operadores. Aí, gente, aqui não tem muito... Eu já acabei usando, né? O operador da multiplicação, quando eu multipliquei o x por menos 1. Então, quais são os operadores matemáticos que nós temos no PHP? Se eu quero fazer adição, eu uso o sinal de mais. Subtração, o sinal de menos. Multiplicação, o asterisco. Divisão, barra. Módulo, percent. Exponenciação, asterisco, asterisco. Tá? Aqui é a combinação de operadores. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Ó. Se eu quero fazer a operação x é igual a x mais y, isso aqui é muito coisa de preguiçoso, tá, gente? Olha. Não é muito mais trivial e simples, até para você ler depois. É porque depois, com o tempo, quando você vai usando, você acaba acostumando. Mas aí é gosto, cada um faz do jeito que achar melhor. Mas fazer x é igual a x mais y é exatamente a mesma coisa de x mais igual a y. Fazer x é igual a x menos y é equivalente a fazer x menos igual a y. Então tem esses detalhes aqui, tá? O resultado vai ser o mesmo, e aí fica a critério de vocês, o que vocês mais gostam. Nós temos aqui agora os operadores de comparação. Eu tenho o igual, eu tenho o idêntico. Então, se eu quero perguntar se x é igual a y, eu coloco igual, igual. Se eu quero saber se x é idêntico a y, aí eu coloco 3 igual. Não necessariamente. Eu posso ter o x é 3, o y é 3.00. É igual? 3 é igual a 3. Eles são idênticos? Não, porque o y é float e o x é int. Entendeu? O diferente ou não igual, ele pode ser feito dessas duas formas. Menor, maior é diferente. E esse exclamação igual aqui também é diferente. E aí tem o diferente e tem o não idêntico. Tá? Maior, menor, maior igual, menor igual. Aí aqui não tem segredo. E esse aqui eu nem faço ideia do que é isso aqui, gente. Nunca usei esse negócio. Menor igual maior. Retorna. Ixi. Bom, se eu nunca usei em 30 anos, acho que nem compensa tentar entender o que é isso aí, não. Sinal que não me fez falta. Outra coisa interessante, isso aqui é legal. Incremento
pré-incremento e pós-incremento. Em vez de ficar falando x é igual a x mais 1, x é igual a x menos 1, você pode fazer x mais mais ou x menos menos. Tem o pré e o pós. Isso aqui também é um recurso muito específico, gente, que também nunca me fez muita falta, muita diferença, não. Ele faz o quê? Ele faz, depois incrementa, ou incrementa e depois faz. Então, tem uma questão aqui de pré e pós, tá? Mas não é tão significante isso aqui, não. Bom, aí nós temos os operadores lógicos. A gente vai testar tudo isso aqui logo a seguir no if e else, tá? Então, tem o AND, que é AND, o OR é OR. Aqui eu posso fazer o AND com 2E comercial, posso fazer o OR com esses dois pipe aqui, ó. E a exclamação, isso é exclamação mesmo, né? Essa exclamação a gente sabe que é o NOT, tanto é que ela apareceu aqui antes, ó. Quando eu uso ela com igual, fica não igual, né? Eu acho difícil colocar esse sinal, acho difícil entender quem tá lendo do seu programa. Vai escrever OR ou realmente. Assim, eu concordo com você, mas quando você trabalha com uma determinada linguagem e trabalha como programador, por exemplo, você trabalha com esse negócio 8 horas por dia, junto com os colegas que fazem a mesma coisa, então é questão de uma semana para você se habituar com esse tipo de coisa. E a gente que às vezes está vendo pela primeira vez ou está começando a ver agora, a gente acha isso meio, nossa, pode ficar confuso, pode, mas na prática isso depois... Mas e como isso aqui tem mais um monte de outra coisa que é meio desnecessário, você está cheio de razão, é isso mesmo. Beleza, aí nós já até testamos, ó, eu já mostrei para vocês que quando eu quero fazer concatenação, a gente usa o ponto. E se eu quero fazer concatenação e atribuição, eu também uso o ponto. Deixa eu tentar dar um exemplo dessa concatenação aqui. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Eu tenho a constante que é a escola. E aí eu vou criar uma variável aqui. Eu vou chamar de nome... vou chamar de nome X, tá? Nome X vai ser igual... deixa eu ver o que eu ia fazer aqui, que agora me deu um branco. Ponto igual? Não, ponto... Tá, tudo bem, vou fazer. Então, o nome X é igual... Uberaba. Legal para chuchu com X. Então, temos aqui, Uberaba legal para chuchu. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa variável nome X, eu vou fazer um ponto igual, vou colocar aqui, isso aqui, ó, você gosta, interrogação, fecha aspas, ponto e vírgula. E depois eu vou mostrar, vou até copiar isso aqui para facilitar a minha vida, colocar um H2 aqui também, mostrando o conteúdo de nome X. Nome X, pronto. Então, nós vamos ver o que vai sair aqui, ó. Lembrando que eu tenho nome X, começa com Uberaba legal para chuchu. Depois, nome X, ponto igual, você gosta. Vamos salvar e vamos ver o que vai aparecer para a gente na linha 20 do nosso algoritmo, que manda mostrar o conteúdo de nome X. Atualizando aqui nossa página. Uberaba legal para chuchu, você gosta, interrogação. Ou seja, o que aconteceu? Uma atribuição com concatenação. Ou seja, isso aqui, gente, isso aqui que eu fiz, ó, é exato, eu vou até pôr como comentário aqui na frente, ó. É exatamente a mesma coisa de fazer isso aqui, ó. Nome X igual nome X ponto. Entendeu? Mesma coisa falar assim, ó, em nome X, coloque o que está dentro de nome X concatenando com isso aqui. Realmente, ó. Então, esse conceito do ponto igual, ele é o conceito que a gente viu aqui também nesses operadores aqui, ó. Esses aqui, ó. X menos igual, X mais... É o mesmo conceito. Só que aqui é uma operação matemática com números e aqui a gente está usando para fazer concatenação de strings. Beleza, vamos para o if else, que agora começa a ficar mais
começa a dar um pouquinho mais de emoção. If else, gente, vocês já estudaram algoritmos, não tem segredo. If, se uma determinada condição for verdadeira, vai se executar o código que está dentro do if. E daqui a um pouquinho a gente vai ver o if else. Então, vamos lá. Então, olha a estrutura básica da sintaxe do if no PHP. If, dentro de parênteses, uma expressão que deve ser uma condição que vai ter o seu resultado verdadeiro ou falso. Se o resultado dessa condição for verdadeiro, o que está entre abre chaves e fecha chaves, é chave ou colchete? Colchete. Eu nunca vou decorar esse troço. O que está entre colchetes vai ser processado. Você pode ter aqui dentro quantas linhas de algoritmo em PHP você quiser. Então, vamos escrever isso aqui. Vou pegar aqui, ó. Vou usar... Deixa eu diminuir um pouco desses códigos aqui para a gente não ficar com... Eu tenho aqui a variável saldo. A variável saldo, ela é 23.465. Então, a variável saldo, eu vou fazer uma pergunta em cima da variável saldo. Vou fazer aqui, ó. Deixa ele toda hora que eu dou um tab aqui, ele fica passando para frente. Deixa eu já botar um tab geral aqui. Então, vamos lá. Se, abre parênteses, a condição, colchetes. Qual que é a condição que eu quero testar? Se a variável saldo for maior do que, vou considerar, sei lá, 22.000. 22, 1, 2, 3. O saldo é 23.465. Se o saldo for maior que 22.000, eu vou dar uma mensagem aqui. H1. Saldo gordo. Uns pontinhos. Pronto. Então, essa mensagem só vai aparecer se o saldo for maior do que 22... Opa, deixa eu botar aqui, fechar o H1, né? Barra H1. Então, se o saldo é maior que 22.000, show de bola. Vai mostrar essa mensagem. Se não for, não mostra nada. Salvou. Na hora que eu executar aqui, mostrou, ó, saldo gordo. Por que que isso apareceu? Exatamente, porque o saldo é maior que 22.000. E se eu trocar aqui para 32.000? Essa expressão passa a ser falsa, porque o saldo não é maior que 32.000. Isso. Consequentemente, se o resultado dessa condição aqui dentro do if for falso, o que está aqui dentro não será processado. Já salvei? Já. Então, na hora que a gente atualizar aqui, sumiu o saldo gordo, porque aquela expressão, aquela condição deu falso. Beleza, vamos seguindo aqui no if. Tem aqui outro exemplo, tem um exemplo. Bom, agora vamos ver como é que é a sintaxe do if else, que é o conceito do senão. A sintaxe é a mesma. Se uma determinada condição for verdadeira, será processado as linhas de códigos que estão aqui dentro desse colchetes, né? Aí, apareceu agora o else. O que é o else? Se não, ou seja, caso contrário. Se isso aqui é verdadeiro, faz isso aqui. Se isso aqui é falso, faz o que está aqui embaixo. Vamos pegar aqui, então, o nosso exemplo e vamos acrescentar, então, aqui o else. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó. Saldo gordo, saldo magro, com um monte de ó. Aí, eu vou deixar 32.000. Se está 32.000, isso aqui vai ser falso. E ele deve mostrar saldo magro. Vamos testar? Salvei o arquivo, atualizei a página, ele mostrou saldo magro. Se eu corrigir isso aqui e voltar isso aqui para, sei lá, 22.000, o saldo vale 23.465, que está aqui, né? Então, ele vai ser, saldo é maior que 22.000? Verdadeiro. Se é verdadeiro, ele vai mostrar saldo gordo. Então, salvei aqui para
salvar a alteração. Na hora que eu atualizar a página, mostrou agora saldo gordo. Nesse exemplo do if-else, eu coloquei apenas uma linha de código, mas lembrando que aqui dentro desse trecho, você pode colocar quantas linhas de código forem necessárias de acordo com o algoritmo que você está implementando. Tem o else if ainda, hein? Poxa vida. Vamos lá. Vamos testar um else if aqui. Vamos usar o mesmo ou fazemos um novo? Vamos no mesmo. Boa. Então, o else if é... Na realidade, você pode testar várias situações diferentes. Se... Vamos lá, nós vamos fazer assim, ó. Se o saldo for maior do que 1.000, ele vai fazer isso aqui. Se não, se... Aí tem outra condição aqui de novo. Se não, se saldo maior que 5.000, ele vai... Bom, nós vamos considerar o seguinte. Não, vamos fazer assim, ó. Se saldo menor do que 1.000, saldo magrinho. Se não, se o saldo for menor que 5.000, saldo magro. Magrão? É um saldo magrão. E, de novo, se não, se... Outra condição. Se não, se saldo for menor do que 20.000, vai ser um saldo magro. Opa! Saldo magro, sem muita... Aí depois nós vamos colocar uma outra condição. Else if de novo, que vai ser o saldo. Saldo menor do que 30.000. Nós vamos colocar um saldo legal. Saldo legal. Saldo bom. Saldo bom, né? Saldo bom. E aí, se não, aí nós temos um outro senão, ó. É porque esse senão é diferente. Esse aqui, esse senão, ele não tem uma condição. O else if tem uma nova condição testada. Se não, se isso. Se não, se isso. Agora eu coloquei de novo. Isso, agora eu estou voltando do senão. Aí esse senão é saldo gordão. Então, olha só. Voltando aqui. Beleza. Então, que situação que nós temos? Se o saldo for menor que 1.000, ele mostra isso. Se não, se o saldo for menor que 5.000, ele mostra isso. Se não, se o saldo for menor que 20.000, ele mostra isso. Se não, se o saldo for menor que 30.000, ele mostra isso. Se não, ele vai falar saldo gordão. Vamos ver que bicho que vai dar aqui. Saldo bom. Por que saldo bom? Ele entrou aonde? Saldo bom, ele entrou aqui, ó. Porque ele é menor que 30.000. Por que ele é menor que 30.000? Porque ele é 23.465. E se fosse mais de um, aí mostra mais de um? Mas aqui no nosso caso, ele entra no primeiro. Olha só. Vamos testar aqui, vamos alterar o saldo aqui, só para a gente fazer vários testes e entender o comportamento desse negócio. Vamos colocar um saldo aqui de 500 para começar os testes? Vamos começar um teste com saldo de 500. Vamos ver o que vai acontecer. Atualizando, saldo magrinho. Então, vamos entender o que aconteceu? Saldo vale 500. O saldo é menor que 1.000? Ele entrou aqui e já saiu fora. Quando está no primeiro resultado, não botou. Já, ele nem testou os próximos, porque se ele fosse testar aqui, ó, o saldo é menor que 5.000? Sim, também. Mas, ou seja, no else if em PHP,
a partir do momento que ele encontra uma sentença verdadeira, ele executa e depois sai fora. Não faz mais nada. Vai embora e segue o fluxo depois. Vamos testar aqui agora com 7.000. 7.000 significa que ele é menor que 1.000, não. Menor que 5.000, não. Menor que 20.000? Sim. Então, ele vai entrar aqui no saldo magrão, e depois vai embora. Vamos conferir. Ótimo, saldo magrão. E depois disso, que ele fez aqui, ele foi embora. Conclusão. Nós temos o if, else, if, else, if, else, if, else. Lembrando que a quantidade de else, if é opcional, e esse último else aqui também é opcional. Você só coloca esse else aqui se você tiver uma situação que não contempla nenhum desses aqui, ó. Que seria, por exemplo, eu colocar aqui, ó, 30.000. Se eu colocar 30.000, o que vai acontecer? É menor que 1.000? Não. É menor que 5.000? Não. É menor que 20.000? Não. É menor que 30.000? Não. Então, se não foi nenhum... Se fosse menor ou igual, ia entrar. Aí sim. Isso, ele entraria aqui. Como ele não atendeu nenhum dos if ou else if anteriores, e eu tenho a cláusula lá else, ele vai fazer aqui saldo gordão. Vamos ver? Beleza. Vamos ver aqui do if. Bom, do if era isso. If, else e else if, que é o tópico. Para encerrar a aula de hoje, nós vamos fazer aqui o case. É o case do PHP, esse Swift aqui, ó. E aí, na próxima semana, a gente já começa com as estruturas de repetição. Que legal, tá rendendo legal. O que é o switch, né? É a possibilidade de você testar uma variável com vários casos. Olha o exemplo. Tem uma variável aqui, cor favorita. Eu vou copiar ela e vou traduzir, tá? Vou copiar esse exemplo aqui do nosso tutorial. Vou colocar aqui na sequência do nosso código e vou só ajustar para o nosso idioma. E já vamos na explicação também. Cor. Vermelho. Tem uma variável chamada cor. E o seu conteúdo é a palavra vermelho. A tradução, deixa eu ver aqui. Não lembro. Trocar. Estranho, hein? Não faz muito sentido. Trocar. A maioria das linguagens, todas as linguagens de programação tem esse recurso, tá? Eu lembro do case, porque aqui a gente usa o case para especificar as possibilidades. Então, eu quero testar a minha variável cor, caso a minha variável cor seja igual a vermelho, ele vai fazer o que está aqui dentro. E aí, nós temos uma diferença do else if lá. Ó. No else if, ele achou um, ele executa e não testa os próximos. Aqui no case, se eu não colocar o break, ele confere esse e vai conferir nos próximos, vai testando os próximos. A função do break aqui é fazer esse e sair fora do Swift. Vai embora. É tipo um vai embora, entendeu? Sim. Eu consigo fazer... Mas tem uma parte específica para usar ele? Não. Imagina esses itens que eu estou mostrando para você como ferramentas da linguagem. Quando você vai construir o algoritmo para uma determinada necessidade, você vai escolher, dentre essas possibilidades de recursos que a linguagem te oferece, qual que é aquela que você acha mais adequada para tratar aquela situação que você tem no seu algoritmo. Porque realmente você tem razão. Tudo que eu faço com esse Swift, esse case, eu consigo fazer com if e else if. Dá para fazer também. Aqui eu tenho uma única diferença, que é esse break, que a gente vai testar com ele e sem ele, para vocês verem. Azul, verde, e aqui, ó, esse default
ele faz o papel do else, que nós testamos aqui, ó. Ele faz o papel desse else aqui, ó. Porque o que é esse default? Você está testando o conteúdo da variável cor. Se não é vermelho, não é azul, não é verde, ele vai entrar nesse aqui. Então, vamos lá. A cor é vermelha. A cor é azul. A cor é verde. Não achei a cor. Vamos fazer esse primeiro teste? Bom, mas aí antes eu vou querer colocar aqui, ó, esse H1, só para, na hora que o browser for mostrar a informação, aparecer letras maiores e... Esse H1 serve para isso? ele é... Lembra que eu falei para vocês que quando eu mando uma mensagem aqui, eu estou mandando para o browser, e aí para o browser, a linguagem que ele entende é HTML, então eu uso esses recursos HTML para pedir para o browser mostrar a informação de uma forma um pouco diferente. Mostrou a cor vermelha. Vamos trocar? Vou colocar aqui branco. Branco não tem. Não está aqui, não está aqui, não está aqui, então não achei a cor. Vamos fazer o teste novamente. Olha lá, não achei a cor. Então foi processado essa aqui. Tem um outro detalhe também, é que no else if, eu posso colocar qualquer condição aqui. Nesse exemplo, eu usei uma condição com a variável saldo em todas as condições testadas no if, else if. Mas isso não é regra. Eu poderia testar aqui, ó, se saldo é menor que 1000, se x é maior que 300, se y igual a 20, ou seja, eu poderia fazer testes diferentes. Nessa sintaxe aqui do case, eu estou testando possíveis valores para uma variável. Então, eu especifico a variável uma única vez aqui, e depois eu testo os possíveis valores que eu quero saber se tem nessa variável. Esse é um exemplo. Deixa eu ver se tem outro. Não, é o único exemplo que tem aqui. Ok, pessoal, dúvidas? Alguma pergunta? Beleza, então a gente vai encerrar aqui. Na próxima aula nós começamos com os loops, que são as estruturas de repetição. Ok? E eu já vou parar a gravação para subir aqui o vídeo